todo o pano possível e imaginável eu vou passar para a protagonista desse livro. Rosa, com glitter, holográfico, de veludo, não interessa. Todo tipo de pano possível eu passo para essa mulher. Porque se essa mulher errou, foi tentando acertar. Mas ela não errou. Tudo que ela fez, ela estava coberta de razão. E eu vou defender esta mulher sempre. O livro dessa semana é mais um livro do Stephen King. É um livro que já foi escrito há um bom tempo, ele é dos anos 90, só que ele recentemente foi lançado pela Biblioteca Suma e é o livro Dolores Claiborne. Este livro, que inclusive já apareceu aqui em um vídeo anterior, onde eu fiz, elencando as capas do King, da mais bonita à mais feia, e esta foi considerada a capa mais feia. Viado, velho, feio. Não desmerecendo a bicha, mas mulher... Continuo achando essa capa horrível, mas graças a Deus o livro é muito bom, porque, pra compensar aqui, meu Deus, que capa esquisita, esse buraco aqui dele... Enfim, mas vamos lá. Dolores Claiborne, nossa protagonista, eu falei aqui no começo que ela, simplesmente, eu passo todos os panos pra ela e vocês vão entender o porquê. A Dolores é uma mulher que tem na faixa de 60 e poucos anos e mora num lugarzinho chamado Ilha Little Town. E a Dolores, ela tá sendo investigada, como suspeita de um crime. Só que a Dolores disse, eu não sou culpada desse crime. Ops! E aí, a gente vai ter toda a narrativa da Dolores, inclusive, gente, um comentário. Não tem divisão de capítulo nesse livro, tá? Não existe capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu fiquei louca quando eu tava lendo isso daqui, porque eu fiquei, Kim, como é que você faz isso comigo? Porque quando eu paro um livro, eu quero terminar um capítulo. Eu me senti lendo Gabriel Garcia Marques, né? Mas, tirando essa parte, a gente vai ter sempre a Dolores contando a sua história. É a Dolores assim, vocês estão me acusando de uma coisa que eu não fiz, mas se vocês quiserem eu vou explicar bem direitinho como tudo aconteceu. E no final vocês vão me dar razão. E você dá razão a ela. Então, basicamente, o livro da Dolores Claiborne é um relato de uma mulher, Dolores, explicando que ela não cometeu determinado crime, mas contando algumas coisas que são muito importantes pra gente entender a história dela. E assim, gente, é maravilhoso. É maravilhoso porque, mais uma vez, King, surpreendendo um total de 0 pessoas, ele mostra que ele consegue construir personagens humanos impressionantes, capazes de coisas incríveis e também capazes de coisas horrendas, tá? Tem a personagem também da Vera, que é uma personagem muito importante aqui na história. A Vera, ela é a mulher pra quem a Dolores trabalha, que inclusive no começo do livro estão acusando a Dolores de ter matado a Vera, né? E a Vera, assim, gente, eu também passava um paninho pra ela, tá? Assim, ela é um personagem que tem muitas atitudes condenáveis, mas outras nem tanto. Então, talvez eu passe um pano pra Vera, não do mesmo jeito que eu passo pra Dolores, jamais. Porque Dolores é Dolores. Mas a Vera foi um personagem bem icônico também. E aí a gente vai conhecer a história da Dolores, a história dela, a relação dela com a Vera, né? Essa mulher para quem ela trabalhava durante anos e anos e anos. A relação da família dela, principalmente dela com o marido e a filha. E, gente, olha, uma coisa é certa, você tem que se preparar, porque o negócio aqui, a história é pesada. É King, né, do jeito mais King possível, mas é uma história bem pesada, tá? E assim, a maior parte dessa história, assim, acho que uma das coisas mais importantes, o clímax dessa história, vai acontecer durante um eclipse. E o que eu achei mais interessante é que tem uma conexão aqui do King verso. Se você é leitor do King, você sabe que normalmente ele faz uma referência a algum outro livro nas suas obras, alguma outra obra, as histórias se passam numa mesma cidade e tal. E aqui nesse livro existe uma referência ao conto Jogo Perigoso. Por quê? Porque o eclipse que acontece enquanto a Dolores está fazendo um negócio lá que ela tem que fazer, acontece também em Um Jogo Perigoso, quando a protagonista é criança. Eu não li ainda Jogo Perigoso, mas olha aqui, tem um mapinha. E aí nesse mapa, né, que ele fala até o dia, a hora que aconteceu o eclipse, né, a gente consegue ter uma visão de quando isso aconteceu
com a Dolores e quando aconteceu com a personagem que é a protagonista de Jogo Perigoso, e que houve uma certa conexão, porque aí entra a parte, né, mais fantasia, mais, né, mística do King, houve uma certa conexão entre essas duas personagens que não se conhecem. E eu fiquei mais curiosa ainda pra ler agora o conto Jogo Perigoso. Jogo Perigoso tem um filme na Netflix, eu nunca assisti, não sei se é bom. Esse daqui também tem um filme, que se chama Eclipse Total, acho que é Eclipse Total, isso. Eu assisti esse filme da metade pro final. Eu lembro que eu peguei ele passando uma vez na televisão, na TV a cabo, e eu nem sabia que era um livro do King. Eu achei interessante porque a protagonista era Cat Bates, né, e eu, tipo, Cat Bates, Annie Wilkes, Misery, né, e Cat Bates é icônica. Mas eu li o livro agora e eu senti a diferença do livro pro filme. E, gente, o livro é muito mais icônico. Muito, muito, muito mais icônico. Não tem nem comparação. Não recomendo que você assista o filme. Ou então assiste depois, se quiser fazer comparação. Mas recomendo fortemente que você leia o livro. Porque, ó, Doloresinha, quando você ler esse livro aqui, você vai ficar do meu lado. O seu pano vai ser colorido, holográfico, transparente, enfim, de cores arco-íris, não interessa. Mas o seu pano estará pronto para ser passado para Dolores. Lembrando que dia de domingo sai sempre resenha nova aqui no canal do Bafulê Literário, então se inscreve no canal, dá uma olhada em todas as resenhas que tem por aqui, principalmente Stephen King. Se você gosta do Stephen King, tem muita resenha de livro dele aqui, tá? Mas também tem muita resenha, sem spoilers, no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, tá? E lá você também encontra, né, no Instagram outros conteúdos além das resenhas, conteúdos mais focados no livro ou sobre referências do escritor, sobre a vida do escritor. Acho que vale a pena, tá? Vale a pena seguir o Instagram do Bafulê também. Então, a gente vai começar agora com os spoilers. Como não passar pano pra Dolores, gente? O marido dela era um bêbado, violento. Precisa avisar aqui. Mais uma vez alerta de gatilho. Inclusive eu tava até cansada já, porque eu tava lendo recentemente muito livro assim, muito puxado, sabe? Aí eu pensei, vou ler um Stephen King, porque não vai ter violência com mulher, abuso aqui. Fui pro pior livro. Porque o marido da Dolores, ele era alcoólatra, violento, ele era extremamente violento com a Dolores e abusador, porque ele abusava da filha mais velha. Isso daqui me quebrou de um jeito, porque assim, eu tinha assistido o filme e eu tinha uma lembrança muito vaga, porque no filme eu sabia que ele batia nela, até que tem um momento em que ela ameaça ele com um machado, nossa, icônico, a Dolores foi assim, ó, gigante. E eu sabia que tinha a questão do abuso com a filha, só que no filme isso foi mostrado de uma maneira diferente, tá? Isso não foi tão descrito. E no filme a filha tá adulta e a filha meio que apagou isso da mente e tal. Então eu pensei que no livro fosse assim, mas não era. Não foi desse jeito, tá? E no livro a filha dele está com mais ou menos uns 14 anos e no momento em que ela se revolta contra ele e diz que ele não vai mais encostar nela, ele realmente não encosta mais nela. Mas ele começa a mexer com a filha. E ela começa a perceber mudanças na filha dela. Eu achei muito interessante porque a Dolores ela era uma mãe muito atenta. Ela começa a perceber que a filha dela não tá bem. Ela começa a perceber esse distanciamento nela, que ela anda muito triste, que ela anda muito cabisbaixa, que ela tá se vestindo diferente, ela tá usando umas roupas mais cobertas. Ela pressiona, 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 até que a Selena conta o que é que tá acontecendo, o que é que o pai dela tá fazendo com ela. E, meu amor, nessa hora o seu sangue ferve. Nessa hora o sangue ferveu e a Dolores ficou horrorizada. Daí que a Dolores pensou assim, não, eu não vou poder me vingar de qualquer jeito, não posso fazer de qualquer jeito, porque infelizmente eu dependo desse homem, né? As coisas têm que ser feitas com calma. Então, ela tem uma conversa com o marido, né? Uma conversa com ele, mas ela não fica só na dela. Ela tenta fugir com os filhos, aí quando ela descobre que ele pegou todo o dinheiro que tinha na conta e passou para outra conta, sem ela saber, ela fica nervosa, extremamente nervosa, e é nesse momento quando ela desabafa com a Vera vira pra ela e diz o seguinte: um acidente, disse ela com voz clara, parecida com a de uma professora, às vezes é o melhor amigo de uma mulher infeliz. O que você quer dizer com isso, Vera?
Sendo que o marido da Vera tinha morrido em um acidente de carro. Aí mais lá na frente, a Vera dá outra ideia pra ela, diz assim, ó: às vezes a gente precisa ser muito filha da puta pra sobreviver, disse ela. Às vezes, ser uma filha da puta é a única coisa que uma mulher tem pra se agarrar. Diva. 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 Estou estimulando aqui a violência contra este homem, sim. A Vera foi só, ó, jogando. Jogando, jogando. E aí, a Dolores elabora o plano perfeito, que vai acontecer no eclipse. No eclipse total, Dolores planeja se livrar do seu escroto, vagabundo, imundo do esposo. E ela consegue. Não é fácil, né? A Dolores não consegue com facilidade. Ela é investigada, as pessoas suspeitam dela, rola um distanciamento dela, acaba com os filhos porque realmente o negócio ficou muito pesado. Mas tudo que ela fez porque ela tinha razão. Eu passo o pano para ela lindamente, porque é prazeroso você ver ela se vingando dele. Eu queria... É assim, é prazeroso mesmo. Ele sofreu bastante e, sim, gente, sinto muito, mas esse personagem merecia sofrer. Merecia, porque ele era, assim, uma pessoa terrível. Terrível, terrível, absolutamente terrível. E a Dolores não ficou calada. Tem um trecho do livro que a Dolores fala com ele quando ela diz que sabe o que aconteceu com a Selena, né? E ela ameaça ele. E aí ela diz a seguinte frase: você não sabe o que é um inferno, mas se não prometer deixá-lo em paz, vou me encarregar pessoalmente de que você descubra. E muito bem. Pois muito que bem. E sabe o que é mais impressionante? É porque assim, eu falei aqui no começo, eu reclamei que não tem divisão de capítulo, né? E é só a Dolores narrando, a Dolores contando quando é a Dolores sendo interrogada pelos policiais e tem a moça lá, a escrivã, e ela contando a história, fala babá, e ela consegue prender a sua atenção. Quando você olha e diz assim, não, é só ela narrando a história e não tem uma divisãozinha de capítulo, nossa, eu vou achar isso aqui entediante. Não vai, meu amor, não vai. Porque a Dolores, ela conta a história de um jeito que você fica encantado. Então, eu não consegui parar de ler esse livro. Esse livro eu tive que ler assim direto, porque eu não consegui parar, porque eu estava extremamente envolvida pela Dolores e eu adorava os trechos em que a Dolores contracenava, né, onde ela estava com a Vera, porque a Vera também era uma figura. E olha isso, ainda teve o plot de que os filhos da Vera tinham morrido. Gente, os filhos da Vera tinham morrido e ninguém fazia ideia de que isso estava acontecendo. Que loucura! Olha aí, né? Plot também adora. Ninguém esperava por esse plot. Ah, os meninos não visitavam mais ela. Claro, os meninos se tocaram que ela matou o marido, porque o acidente de carro claramente foi ela que criou. E no fim das contas, a Dolores não matou a Vera. Mas o marido dela ela matou. Ah, ela matou o Joey com gosto. E digo mais, não se arrependeu. Diva. Porque o marido dela, ele era uma pessoa péssima. Ele tratava a Dolores da pior forma possível. O que ele fez com a Selena foi algo imperdoável. Ele também tratava muito mal o Joey, porque o Joey era mais sensível, não era grosseiro, rústico como ele soltava piada pro Joey. E o Joey é um cara, tipo assim, ele soltava piada de que, é essa bichinha e tal, não sei o que. Então o Joey detestava o pai. E sim, o fato da Dolores ter matado o Joey acabou mexendo muito com a vida deles. Eu fiquei muito triste pela Dolores, porque a Selena acabou se afastando dela. Não que elas não te convivessem mais, mas tipo, a Selena nunca mais voltou pra cidade. Ela foi estudar fora, virou uma grande jornalista, falava ainda com ela, mas não era mais a mesma coisa. Mas a Dolores fez porque precisava fazer, porque ela foi grandona mesmo e ela não teve medo. Porque muitas pessoas no lugar da Dolores talvez não conseguissem reagir da forma como ela reagiu. Por conta da dependência econômica, da dependência emocional, porque ela teve que planejar como é que ela ia fazer isso. Mas a Dolores não se deixou abater, porque o que ele fez para a filha deles foi algo que era imperdoável. Por isso, gente, que eu digo que a Dolores é uma diva. Eu não tô estimulando que as mulheres saiam matando seus maridos. Mas... eu vou passar pano. Acabou. Por isso, esse é o nosso livro da semana. Dolores Claiborne, de Stephen King.